Gente, o combate ao mosquito Aedes aegypti, causador da zika, dengue e chikungunya, tem que acontecer todo dia. Em casa, na rua. Tô de olho, hein, vizinha? No trabalho. Na escola. Tchau, mãe. É preciso fazer muito mais agora. O futuro de nossas crianças e de todos nós está em risco. Já são centenas de casos de microcefalia relacionada à zika no estado. Por isso, preste muita atenção. Sentiu dor de cabeça, febre, dor no corpo e nas articulações? Beba bastante água e procure um médico. A cara tá limpa, Dan. O governo de Mato Grosso já disponibilizou 20 milhões de reais para os municípios combaterem o mosquito Aedes aegypti. Mas só com a união de todos vamos vencer essa guerra. Governo de Mato Grosso, estado de transformação. Vamos acabar com o mosquito antes que seja tarde. Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui pelo RDTV. Hoje nós vamos conversar com o presidente do Departamento Nacional de Trânsito aqui de Mato Grosso, o DETRAN, o senhor Roger Jarbas. Seja bem-vindo, Roger. Obrigado, Ana Maria. Eu que agradeço o convite. E o Roger, que já está à frente do DETRAN já há 1 ano e 2 meses. Eu vou perguntar para você qual é a avaliação das suas ações, dos trabalhos ali, como você encontrou ali o Departamento de Trânsito aqui no estado, como é que você avalia esses primeiros meses, primeiro ano de ação ali? Primeiro que a impressão que nós já tínhamos, eu já venho de uma unidade policial que tratava do DETRAN, né, que é a Delegacia Especializada em Crimes Fazendários e Contra a Administração Pública. Nós tínhamos uma percepção daquilo que poderia ser o DETRAN. Obviamente que quando você assume a gestão, você está à frente de uma autarquia como o DETRAN, complexa como o DETRAN, é que você começa a entender que os problemas são muito mais profundos do que aqueles que eram superficiais aos olhos de uma atividade policial. E de fato você começa a empregar ferramentas de gestão para poder dar uma guinada, porque o DETRAN precisava disso, de uma guinada, uma mudança de direção completa. Nós encontramos um DETRAN com questões contratuais muito precárias, contratos de fato, a priori, irregulares, ilegais, tanto que, por exemplo, a prova prática veicular foi suspenso e depois cancelado o contrato. Era um contrato que movimentaria 19 milhões de reais. Nós tínhamos áreas locadas como pátio, que havia uma despesa anual entre o aluguel da área mais a vigilância de 400 mil reais. 2 áreas nesse sentido, aqui só na capital. E cada uma delas guardava 8 mil reais em sucata. Então nós gastávamos quase 1 milhão de reais ao ano para guardar 16 mil reais em bens. Então e por aí vai, né? Várias outras estruturas do DETRAN contratuais extremamente chegava ao ponto de ser, algumas delas serem ilegais. Tanto é que nós informamos a vários órgãos de controle situações detectadas dentro da autarquia. Delegacia Fazendária, Ministério Público de Contas, Tribunal de Contas, tudo que foi levantado, já desde o início da gestão, porque nós já iniciamos a gestão com uma auditoria geral de todos os contratos e processos licitatórios, tudo que acontecia no DETRAN foi auditado. Ele foi de fato inventariado. Nós não conhecíamos o DETRAN, eu acho que na história do DETRAN nunca foi mapeado e registrado o que seria o DETRAN. Nós colocamos uma equipe de servidores do DETRAN, composta por engenheiros, arquitetos, para poderem fazer um mapeamento do DETRAN. Foram de unidade em unidade, junto com equipes de TI, que é Tecnologia de Informação, para verificar, porque todos reclamavam, aqui está ruim, a unidade está mal estruturada, os meus computadores são velhos, as minhas cadeiras estão quebradas. Então não tinha essa percepção exata do que era o DETRAN. Hoje nós concluímos agora, no mês de fevereiro, o relatório do mapeamento de todas as unidades. Então hoje eu sei todas as unidades, os problemas que ela tem, estrutural, de telhado, parede, vazamento, infiltração, computadores queimados, impressoras que não funcionam, tudo. Eu sei até o software que é utilizado no computador de cada máquina do DETRAN. E para que isso? Como é que você consegue transformar uma autarquia, um órgão do tamanho do DETRAN, que atende quase 10 mil pessoas ao dia, se você não conhece o órgão? E era isso que acontecia. As gestões anteriores não tinham essa preocupação de apreender o que seria o DETRAN. E nós fizemos esse estudo e hoje nós temos sim, dentro do nosso PTA e do PPA, que é o Plano de Trabalho Anual, as metas que nós vamos atingir em reestruturação. Porque era impossível investir
até em 2015, sem saber exatamente onde seria a prioridade. E a prioridade do Detran é uma prioridade técnica. Se eu tenho um prédio, um imóvel, que ele está caindo, que as cadeiras estão quebradas, necessariamente eu tenho que começar por ele. Ele tem que ser a prioridade 01. E assim tem sido feito. Nós tínhamos imóveis que eram locados do Detran em péssimas condições e com aluguéis extremamente exorbitantes. Nós alugamos imóveis melhores e mais barato. Então, otimizar. Cada real tem o valor de R$1 dentro do Detran hoje. Antes isso era muito relativizado, né? Não havia essa preocupação em gastar bem o dinheiro público, em aplicar de forma justa e correta aquilo que é angariado pelo Detran. Porque o Detran presta serviços e as pessoas pagam por isso. Só para você ter uma ideia, eu citei a questão dos pátios, que essa despesa é exorbitante para guardar sucata. O valor que nós economizamos o ano passado em aluguel com essas áreas, que nós prensamos 6.500 veículos dentro do estado. Aí você fala, mas você está satisfeito em prensar 6.500? Eu falei, não. A empresa que nós tínhamos contratado, ela não conseguiu dar cabo da demanda que existia. Por isso nós iniciamos esse ano um outro processo de leilão, com uma expertise já da experiência que nós tivemos do primeiro, e pretendemos, se tudo correr bem, prensar 20 mil veículos esse ano. E eu estava te falando, com a economicidade do primeiro momento do ano passado, que foi essa prensagem e essa devolução dessas áreas locadas, nós conseguimos comprar cadeiras e longarinas novas para todo o Detran. Todas as unidades estão recebendo cadeiras e longarinas. Tanto o público tem uma cadeira melhor para poder sentar, para aguardar o seu atendimento, como o servidor também está trabalhando com uma cadeira nova. Porque nós recebemos um Detran com a maior parte das cadeiras de trabalho quebradas. E justamente, Roger, atrapalhando um pouquinho o seu raciocínio, uma das reclamações dos servidores era justamente com relação a essas condições mínimas de trabalho. Sim. Um ambiente salubre, adequado, exatamente. Até material de despesa, eles diziam que não tinha, e a gente sabe que o Detran é um órgão arrecadador. Isso realmente, nessa auditoria que foi feita, então, foi constatado todas essas denúncias, as reclamações eram justas, então eram justas? Só para você ter uma ideia, alguns contratos, por exemplo, tudo, material de consumo você tem que licitar. Se você não executa a licitação em tempo hábil, você vai ser obrigado a contratar emergencialmente, fazer uma dispensa de licitação para poder comprar em formato emergencial. Aconteceu em relação ao lacre. O Detran não se preocupou com a aquisição de lacres, forçou uma compra pelo consórcio Elo, que era o consórcio que desde 2009 servia o Detran com fornecimento de lacres a R$ 20,50. Um valor extremamente exorbitante. Nós optamos por cancelar esse contrato, realizar um outro processo licitatório e emergencialmente nós pagamos R$ 1,78 no lacre. Hoje, com o processo licitatório, nós pagamos 62 centavos. Aí vocês pensam, mas é só isso? É só lacre? Não. Tudo de consumo no Detran tinha esse valor exorbitante, não tinha preocupação em gastar bem. Hoje nós temos licitado a aquisição de aparelhos de ar-condicionado para o Detran todo. Manutenção para o Detran todo. Porque você não pode somente comprar um bem. Você já tem que pensar que esse bem tem que sofrer uma manutenção para que ele dure mais tempo, para que ele funcione. Não havia essa preocupação. O Detran não tinha um contrato de manutenção ajustado, de água, energia, tomadas, telefones. Então a gente quebrava alguma coisa, não tinha como arrumar. O Detranet, que é um sistema utilizado pelo Detran. Nós assumimos o Detranet com quase 5 mil acessos, 5 mil pessoas diferentes acessavam o Detranet. Eu te pergunto, quem eram essas pessoas? O Detran não sabia. Eu chamei a coordenadora na época e falei, quem está acessando o Detranet? Que é um sistema de informações, é lá onde tem o meu banco de dados, que tem todas as questões veiculares e de habilitação. Envolve a vida privada das pessoas. De 1.780.000 veículos, hoje nós estamos ultrapassando 1.800.000, na época era esse valor. E mais de 1 milhão de pessoas possuem seus dados dentro do sistema Detranet. E isso era acessado indistintamente, não se tinha um conhecimento. A coordenadora não soube me explicar quem acessava o sistema. Nós auditamos e diminuímos para 2 mil acessos. Hoje, quem acessa o Detranet? Os órgãos de segurança pública, que precisa acessar para lançamento de furto e roubo de veículo, para checar um veículo. Então, uma viatura na rua, ele pode acessar diretamente, tem um talemário eletrônico, enfim. Essas pessoas, os órgãos de controle, Ministério Público, Tribunal de Contas, os órgãos municipais de trânsito acessam para a sua atividade rotineira de trânsito,
urbano. Então hoje nós temos total controle disso. Quando eu assumi o Detran, tinham 12 administradores do sistema. Hoje nós temos 3. E então, funcionando bem? Funcionando muito bem. O sistema foi reajustado. A antiga Cepromat, hoje a empresa Mato Grossense de Tecnologia de Informação, investiu pesadamente. O próprio governo do estado, verificando a precariedade do sistema Detranet, exigiu do então Cepromat que levasse toda a sua força de trabalho para dentro do Detran para regularizar o sistema. E o nosso sistema hoje ele está regular. O que está tendo problemas, às vezes que oscila, queda, alguma coisa que eles falam, não está sendo dentro do Detranet. É que o Detranet conversa com mais de 20 outros sistemas. Sistemas bancários, Secretaria de Fazenda e tantos outros órgãos que nós dependemos dos dados desses outros órgãos para poder operar. A Cefaz, recentemente, houve um investimento muito grande, adquiriu um data center, e houve um problema porque foi feita a mudança de um aparelho para outro, desse equipamento, durante um horário de expediente, e afetou o Detranet. Não era para afetar, mas afetou. E as pessoas têm a percepção que o Detranet, que o Detran, o sistema do Detran estava lento. De fato, não é isso. Estava havendo um upgrade em sistemas pela Cefaz, o que é um investimento muito grande do governo do estado em tecnologia, e acabou afetando temporariamente. Nós estamos construindo dentro do estado, não só no Detran, sistemas capazes de atender toda a demanda do estado e com ferramentas tecnológicas. Então nós estamos migrando de um Detran que fazia vistoria com decalque, que os lacres eram espalhados na mão dos credenciados, era despachante, todo mundo tinha acesso aos lacres veiculares. A nossa ferramenta de controle e de segurança é o lacre veicular. E esse lacre ele era distribuído indistintamente, estava na mão de N pessoas. Não se tinha controle. Eu assumi o Detran e falei, quantos lacres existem hoje no Detran? Começaram com 4.000 no período da manhã, chegou no final do dia, falaram que tinha menos de 1.000. Eles não sabiam quantos lacres veiculares tinham para ser utilizados nos próximos dias. E quantos lacres o Detran tem? Hoje, não, o Detran hoje consegue, na época que eu assumi, tanto é que nós ficamos alguns dias sem lacre, porque eu não comprei do consórcio Elo. Então houve essa demanda emergencial e acabou vindo rapidamente. Mas não se tinha controle daquilo que o Detran tem como um elemento de segurança, como por exemplo o lacre, as placas. Então nós reestruturamos o Detran, para agora sim nós investirmos diretamente no Detran. Hoje são 8 serviços que o Detran vai ter no portal do governo do estado. Nós queremos tirar a demanda de balcão. Acho que balcão de atendimento é para aquela pessoa que não tem acesso a tecnologias. Né? Nós já mandamos a CNH para o usuário que preferir na residência dele, na renovação. O CRLV já está pronto, já estamos testando no sistema para mandar em casa. Eu pago uma taxa no banco, no meu celular, e já opto por mandar ele na minha casa. Isso vai estar no portal do governo do estado. E Roger, dentre essas ações todas que você elencou aqui para nós, existe ainda alguma demanda urgente que precisa ainda de solução? Hoje, qual é o programa mais grave ali dentro do Detran e que precisa de solução? O nosso grande gargalo dentro do Detran hoje é a vistoria. Infelizmente, a vistoria. Por quê? Cada vez que ocorre uma paralisação, cada vez que ocorre um movimento grevista, cada vez que ocorre uma queda de energia, cada vez que ocorre um problema no sistema, seja de onde for, qualquer sistema que se comunique com o Detranet, há problema no atendimento e gera uma demanda represada. No dia a dia, no corriqueiro, se nós não tivéssemos tido nenhum movimento grevista o ano passado, que diga-se, ficou mais de 70 dias parados, 70 dias sem atender a população, nós não teríamos filas no Detran hoje. Seriam as filas normais de um atendimento comum. É o ideal? Não, de forma alguma, porque nós queremos de fato otimizar e acelerar, dar celeridade ao atendimento, qualidade. Não seria o ideal ainda. Por isso o concurso público, estamos aguardando o chamamento. Mas basta ele? Não. Nós estamos agora, nesse ano, investindo na vistoria, no sentido de transformar a vistoria arcaica, que o Detran usa. O Detran Mato Grosso é um dos poucos estados do Brasil que ainda usa a vistoria por decalque, que ela é algo praticamente primitivo dentro dos órgãos executivos de trânsito. Estamos mudando para a vistoria eletrônica. Nós vamos ter equipamentos de celular que o vistoriador vai utilizar e vai fotografar, aquela imagem vai para dentro do sistema. Isso traz maior segurança, não só para a autarquia, mas para o usuário do serviço, que ele tem mais convicção de que aquela vistoria, não só dos equipamentos de segurança, mas também da
legalidade do veículo foi feita de forma adequada. Então, a vistoria privada, que tanto se fala, né, que se discute, que eles usam o termo até de terceirização, que é equivocado. Nós não estamos terceirizando um serviço público, muito pelo contrário. O Detran executa e continuará executando a vistoria de forma ininterrupta. A diferença é que nós estamos trazendo uma opção ao cidadão que preferir realizar a vistoria numa empresa privada, credenciada junto ao Detran, ele vai ter essa opção. E Roger, nós vamos já entrar nesse assunto polêmico desse projeto que está trazendo tanta polêmica, mas eu vou convidar você para que a gente faça isso no segundo momento dessa nossa entrevista. Então nós vamos fazer uma parada agora, convidar você que nos acompanha a estar conosco, então na segunda parte com a entrevista com o Roger Jarbas, presidente do Detran aqui de Mato Grosso. Até daqui a pouco.